Então, pessoal, a gente segue falando dos riscos, né, dentro de um ambiente laboral. A gente dá sequência agora, a gente já viu os riscos biológicos, a gente vai falar dos outros tipos de risco. Existem os riscos químicos, né, que são aqueles que estão relacionados ali à exposição das substâncias, aos compostos, aos produtos, e que podem penetrar no organismo por via respiratória, pela pele, por ingestão, tá? Então, assim, a gente considera risco químico o produto diretamente em si, né? Por exemplo, é um formol, é uma acetona, né? O produto, o caráter químico, ou a exposição a esse agente, né? A poeira gerada por produtos químicos, a fumaça, os vapores gerados por eles, os oxidantes, os ácidos, substâncias que são irritantes, asfixiantes, alérgicas, inflamáveis, tóxicas, cáusticas, carcinogênicas ou mutagênicos. Carcinogênico é porque tem potencial de desenvolvimento de câncer, mutagênico é porque tem potencial de mutação genética, né? E aí, com isso, não só causar câncer, como também ali ter risco para gerações futuras, né? Às vezes as ações mutagênicas elas não são sentidas na pessoa, mas podem vir, por exemplo, a comprometer os futuros filhos, né, dessa pessoa. Aqui, ó, por exemplo, queimaduras provocadas por respingos, inalação de vapores, né? Aqui embaixo é só um exemplo, tá, gente? Não essa fumacinha aqui é do gelo seco, né? Mas existem alguns compostos, né, ácidos, por exemplo, que são fumegantes, né? Geram fumaça e a fumaça desses compostos ela é tóxica, tá? Então, a exposição a esses agentes tóxicos, ela pode acabar causando ali algum tipo de problema, né? Principalmente em relação ao trato respiratório, à pele, né? Ou a partes mais internas do nosso organismo, aí, como é o caso do potencial de desenvolvimento de câncer ou de mutação genética. Riscos físicos, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Temperaturas extremas, por exemplo, calor demais e frio demais. Aqui a gente tem uma autoclave, que é utilizada no laboratório para fazer esterilização de materiais. A autoclave ela tem uma temperatura muito elevada e ela tem pressão também associada. Estufa, né? Então, se tiver ali, se a estufa está muito quente, se eu não estiver manipulando ali com os EPIs necessários, eu vou me queimar. Aqui existe uma temperatura extrema mais para o lado negativo. Ó. Locais que lidam, por exemplo, com nitrogênio líquido, a temperatura vai a menos 196 graus, então é um frio extremo, né? É uma temperatura muito baixa. A umidade do ambiente, né, também pode ser um problema. Radiação. A radiação também é considerada um agente, um risco físico, né, dentro do laboratório. Existem as radiações ionizantes, que são as radiações que têm energia suficiente ali para causar danos, né? Entre essas radiações a gente tem os raios X e os raios gama. E temos as não ionizantes, né? Os infravermelhos, uma parte do espectro ultravioleta, ondas de aquecimento, né? As microondas de aquecimento, né? Então, local que você tem equipamento com radiação, tem que ter proteção, existem EPIs adequados para isso, então precisam ser utilizados, né, para evitar riscos. Ruídos também são considerados aí risco físico, né? Ruídos contínuos não podem exercer 85 decibéis, né? Isso é estabelecido pela portaria do Ministério do Trabalho como o máximo ali admissível. Vibrações, pressões anormais no ambiente, né? Tudo isso aí faz parte do risco físico. Existem os riscos ergonômicos, e agora a gente enquadra também, né, dentro desse grupo os riscos psicossociais, tá? Eles estão relacionados a elementos físicos de organização que vão interferir no conforto e da atividade laboral e características psicofisiológicas do trabalhador. Então, levantamento e transporte manual de peso, né? Se você carrega muito peso, carrega peso de forma errada, por exemplo. Repetitividade relacionadas às lesões por esforço repetitivo,
como tendinites e bursites, por exemplo, ritmo excessivo de trabalho, posturas inadequadas de trabalho, trabalhos em turnos, né? Às vezes tem pessoas que trabalham num turno num determinado local, saem de um turno num trabalho, vão pegar em outro lugar, né? Então, os turnos, eles já são pensados literalmente no tempo de exercício e tempo de descanso. Mas se você completa, não, né, faz turnos frequentes, em sequência, né, de um lugar para o outro, você está se arriscando mais. Ambiente físico contendo caminhos obstruídos, corredores estreitos, ventilação e iluminação inadequada, né? A desorganização do seu ambiente de trabalho é considerada um risco ergonômico. Assédio moral, né? Também é considerado um risco ergonômico porque faz parte da parte psicossocial. E temos os riscos de acidente, né? Quedas, cortes, perfurações, eletricidade, incêndio, explosão, né? Choque, salpicos e derramamentos, mordidas e arranhões de animais, né? Os riscos de acidentes, eles podem ser divididos em primário, onde a própria fonte de risco, quando por si só já é um risco, né? Então, por exemplo, o material perfurocortante, ele por si só já é um risco, né? Manipular ali agulhas, escalpes, bisturis, né? Frasco de éter, né? Já é tóxico. Eu manipular aquele material por si só já é um problema. Ou pode ser secundário, né? Quando você soma o risco à condição insegura ligada a ele, né? Exemplo, o frasco de éter colocado próximo a uma fonte de calor, né? Vai pegar fogo a qualquer momento, né? Se eu coloco um frasco de álcool numa chama, né? Se eu coloco alguém com sapato escorregadio num piso molhado. Então eu somo uma coisa a outra. Tá bom, gente? Então a gente finalizou aí falando sobre os tipos de risco diferentes. Agora a gente vai entrar numa parte chamada de contenção. A contenção, ela está relacionada aos métodos de segurança utilizados na manipulação dos materiais infecciosos, no sentido de tentar reduzir ou eliminar a exposição da equipe ou do laboratório, né, ou outras pessoas que estejam inseridas ali no processo, eliminar ou minimizar, pelo menos, né, a exposição desses riscos. E a gente considera a contenção em dois blocos: a contenção primária e a contenção secundária. A contenção primária ela está relacionada, por exemplo, a uma boa técnica dentro do laboratório, ou seja, se você sabe o que você está fazendo, se você segue um conjunto de boas práticas laboratoriais, que a gente vai discutir mais para frente, o uso adequado do seu equipamento de segurança, então é usar o equipamento de segurança e usar de forma correta, né? E a vacinação ela é uma medida de contenção primária também, né? Tanto é, por exemplo, que vocês só vão para o estágio, vocês só trabalham na área de saúde com todas as vacinas previstas, né, em dia. Aqui a gente tem as vacinas, ó, que são exigidas hoje, né, para a área de saúde. A dupla adulto, que é contra a difteria e tétano, a influenza, né, que é a vacina da gripe, a tríplice viral, a BCG, a vacina da hepatite B, atualmente Covid-19 e a vacina da febre amarela, tá? Então são as vacinas que são previstas ali pela NR32, tá? E que as novas, na NR32, ela dá essa possibilidade de modificação futura mediante o surgimento, né, de novas vacinas aí que venham a ser desenvolvidas. E existe a contenção secundária. A contenção secundária ela está relacionada ao projeto do laboratório, a estrutura, né, do teu ambiente de trabalho. São soluções físicas, então, presentes nesse ambiente, devidamente previstas nos projetos de arquitetura e instalações prediais, construídas de forma a contribuírem para a proteção da equipe. Por exemplo, existe a cabine de segurança biológica, que é um local onde você manipula, por exemplo, amostras infectadas ali com bactérias, né, com outros agentes causadores de doença. Eu não posso, por exemplo, colocar a minha cabine de segurança no laboratório perto de uma área de ventilação, perto de uma fonte, uma corrente de ar, né? Porque senão o ar vai bater ela vai entrar por essa cabine de segurança, vai tirar a proteção de dentro dela e vai me tirar completamente a minha proteção enquanto eu estou manipulando. Então você já prevê a instalação de uma cabine de segurança longe de uma corrente de ar. Existem laboratórios, por exemplo, níveis de laboratórios diferentes, que a gente vai discutir também mais para frente,
onde dependendo do tipo de agente que eu manipulo, eu tenho que ter um laboratório com dupla porta de entrada, né? Enquanto uma fecha, a outra abre e vice-versa, né? Eu não posso ter as duas portas abertas ao mesmo tempo. Tem laboratórios que precisam ter uma antessala para descontaminação e paramentação até que você adentre, e quando você sai do laboratório, você tem que passar por essa nova descontaminação, tirar, né, a sua paramenta de laboratório para poder sair, né? Então, laboratórios que lidam com organismos altamente infectantes, e aí nesse caso eu não estou falando em laboratório de rotina, né, laboratório analítico, estou falando de laboratórios de pesquisa, né? Dependendo desses laboratórios, eu tenho que ter tudo isso aí pensado no projeto, né? Um laboratório que lide, por exemplo, com o vírus Ebola, ele não pode ficar no mesmo edifício do que as outras coisas, ele tem que ser um laboratório separado, exclusivo só para isso. Então a gente tem essas diferenças aí em relação ao projeto de laboratório em si, né? E isso a gente considera como contenção secundária. As barreiras secundárias, então, a contenção secundária, então, ela vai depender do risco de transmissão desses agentes e quando o risco de contaminação através da exposição aos aerossóis estiver presente, né, níveis mais elevados de contenção primária e barreiras de proteção secundárias poderão ser necessários, né, para evitar que os agentes infecciosos escapem para o meio ambiente. Então, um exemplo, né, quando a gente estava, né, ali no ápice da pandemia de Covid, a gente viu que toda a estrutura de laboratório, mesmo analítico, ela foi repensada, né? O uso de máscaras N95, aí foi uma contenção primária que foi reformulada, né, para esse caso. Em relação à contenção secundária, tiveram laboratórios que modificaram completamente a sua logística ali para não haver contaminação. Tiveram laboratórios que colocaram medidas de proteção adicionais, né, como, por exemplo, aqueles ambientes que foram todos envoltos em acrílico para você não ter a contaminação por aerossol, né? Então, isso tudo foi pensado durante a pandemia com base no que a gente acabou de discutir agora, contenção primária e contenção secundária. É que uma está muito mais relacionada ao trabalhador em si, né? Uma proteção do trabalhador, que é o caso da prática do trabalhador, a vacina do trabalhador, o uso de EPI pelo trabalhador, o comportamento do trabalhador no laboratório, e a outra mais voltada ao ambiente em si. O que eu tenho de proteção nesse ambiente para poder proteger o meu trabalhador? Então, por isso a gente divide em contenção primária e secundária. E aí, o que a gente pode incluir, né, nesses sistemas? Sistema de ventilação especializado, sistema de tratamento de ar, zona de acesso controlado, câmara pressurizada, né, separando os laboratórios ali de forma modular, tá? Então, a gente tem aí o chamado triângulo de contenção, que envolve prática e técnica laboratorial, equipamentos de segurança, tanto EPIs quanto EPCs, né, individuais e coletivos, e o projeto de instalação do laboratório. Adentra aí nessa parte de prática e técnica laboratorial também a questão da vacina, né, como medida de prevenção ali do trabalhador. Então, gente, a gente fecha a nossa aula de hoje discutindo aí os tipos de risco, né, e mecanismos de contenção primária e secundária.